Fala, turminha, show de bola com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Toca aí então. Você está no mais um Quem Pergunta Enriquece. Meu nome é Ivan, muito prazer por você estar aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estou muito feliz por você, pela sua vida, pela sua atenção. Aproveita porque esse é um canal 100% focado no desenvolvimento humano, no desenvolvimento de pessoas. E juntos vamos descobrir um mundo de possibilidades através das perguntas. Porque eu acredito que as perguntas podem transformar a minha, a sua e a nossa vida como um todo. Quer descobrir como? Tá curioso? Vem comigo, eu vou te mostrar, tá certo? Por que que a pergunta é uma técnica poderosa? Por isso o nome do canal, o nome do projeto é Quem Pergunta Enriquece. Porque a pergunta, pessoal, ela revela a verdade sobre tudo. Então, se você quer chegar na verdade, faça perguntas. 2. A pergunta aumenta o nosso nível de consciência, nosso nível de entendimento, nosso nível de clareza. Ela esclarece dúvidas. 3. A pergunta faz a gente aprender e também a gente ensina. Então a gente aprende e ensina através das perguntas. Quem são os maiores aprendedores do planeta? São as crianças, né? Se a gente for ver, as crianças são o ser que mais aprende hoje no planeta. E como é que elas aprendem? Fazendo perguntas, sendo curiosas. Tá certo? Como a gente aqui quer acessar os códigos da riqueza, então a pergunta é o melhor caminho, a melhor técnica, a melhor ferramenta para pesquisa, para resposta. Tá certo? 4. A pergunta ela resolve problemas, ela encontra novas soluções. Então, perguntando a gente consegue resolver problema, perguntando a gente consegue encontrar novas soluções para aqueles problemas. 5. Ela economiza tempo, esforço e dinheiro. Tá certo? Então, fazendo a pergunta certa aí, a gente consegue economizar tempo, esforço e dinheiro, porque ela encurta caminho, faz a gente ser mais rápido, mais produtivo, mais eficiente. 6. Conexão com pessoas. A gente acaba se tornando interessante por despertar interesse nas pessoas. Então, quando a gente começa a fazer pergunta, a gente se conecta com as pessoas, acessa a frequência das pessoas. E 7. Regra de ouro, a escuta ativa. Perguntar é escutar atentamente, é prestar atenção, é usar o que, o como, onde, o porquê. Tá bom? Então, quem escuta e presta atenção acaba se conectando melhor, acaba achando respostas, acaba achando o gatilho para uma nova pergunta, uma pergunta melhor, mais inteligente, que vai trazer mais resultados. Fechou? Então, no nosso último vídeo, a gente começou a ler, né, o livro Quem Pensa Enriquece. Então, qual é o nosso objetivo aqui com este projeto, com este canal Quem Pergunta Enriquece? É enriquecer através das perguntas, né? Por quê? Para inspirar e ensinar as pessoas como acessar os códigos da riqueza através das perguntas. O que é que eu vou fazer? Vou fazer perguntas para as pessoas interessantes através dos autores de livros, de músicas, filmes, revistas e artigos. Como? Eu vou ler, assistir, analisar, perguntar e compartilhar esse processo com as pessoas interessadas, assim como você. Onde eu vou fazer isso? Em casa, na rua, no trabalho, qualquer lugar onde eu possa executar, gravar e compartilhar isso com vocês. Tá? Quando? Eu vou fazer isso 2 vezes na semana, às terças e quinta-feiras, e compartilhar com vocês. Quanto isso vai me custar? Apenas tempo. Vai custar apenas tempos. E a metodologia, além das perguntas que nós empregaremos, vai ser aprender, aplicar na nossa vida e aperfeiçoar. Fechou? Então nós começamos lendo o livro de Provérbios, né? Nós lemos um capítulo de Provérbios, se não me engano foi o capítulo 8,
vou me lembrar aqui, mas vai lá no vídeo 2. Tá? Esse aqui é o terceiro vídeo, no primeiro vídeo. Então o primeiro vídeo foi o livro de Provérbios, o segundo vídeo foi Quem Pensa Enriquece, capítulo 1, o segredo do sucesso, onde a gente aqui demarcou os pontos mais importantes, como o que, como e onde. A gente sempre vai buscar estas respostas, o que, como e onde. Então ele vai dizer que o segredo, né? O segredo de quem pensa e enriquece é um princípio, é uma fórmula e precisa ter autodeterminação. Tá? Como a gente acessa esse segredo? Precisa saber o que você quer da vida, o que a gente quer. Tem que estar preparado para poder enxergar esse segredo, tá bom? E depois, para acessar a riqueza, acessar os códigos da sabedoria da riqueza, se tornar rico, precisa montar um plano estruturado baseado nesse segredo. Então, na leitura do primeiro capítulo, a gente extraiu isso. E aí hoje a gente vai para o segundo capítulo, que fala sobre pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Vamos lá? Vamos lá. Tá aqui. Tá? Então, esse é o capítulo 2. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento. Então, ele vai dizer: pensamentos são coisas. Né? Então, capítulo 2, pensamentos são coisas. O homem que pensou sua sociedade, com Thomas Edison. Então, o homem que pensou sua sociedade com Thomas Edison. Realmente, pensamentos são coisas. E coisas poderosas quando se misturam à definição de objetivo, persistência e a um desejo ardente de sua tradução em riqueza e outros objetos materiais. Porque já inicia com esse tapa na cara aqui, esse código poderoso. Né? Realmente, pensamentos são coisas. E coisas poderosas quando se misturam à definição de objetivo, persistência e a um desejo ardente. Vamos até anotar isso aqui. Tá? Quando se mistura a definição de objetivo. Então a gente vai colocar aqui. Opa! Estava fazendo outro trabalho aqui. Por que não tá vindo? Não tem problema não. Vamos aqui na pura calma, que nosso objetivo aqui é aprender a acessar os códigos. Então vamos lá. Definição de objetivo. Segundo, persistência. Nós vamos anotando, pessoal, que depois nós vamos costurar todos os códigos. Persistência. Vamos acessar todos os códigos. E desejo ardente. Esses aqui são códigos para acessar. Então, na verdade, aqui pensamentos são coisas, não é isso? Pensamentos são coisas. Pensamentos são coisas. Pensamentos são coisas. Fechou, vamos lá. Então, pensamentos são coisas e coisas poderosas quando se misturam à definição de objetivo, persistência e a um desejo ardente de sua tradução em riqueza e outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Barnes descobriu quanto é real que você pode pensar e enriquecer. Sua descoberta não aconteceu de uma vez só. Chegou aos poucos e começou com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Então aqui, ó, desejo ardente. Então tem que desejar ardentemente o que se quer. Uma das principais características do desejo de Barnes era ser definido. Então, desejo ardente, objetivo definido. Definição de objetivo, persistência, desejo ardente.
Ele queria trabalhar com Edson, não para ele. Ele queria trabalhar com e não para. Preste muita atenção à história de como ele transformou seu desejo em realidade. E você terá uma compreensão melhor dos princípios que levam à riqueza. A gente já anotou aqui princípio, né? Princípio. Quando esse desejo ou pensamento passou por sua cabeça pela primeira vez, ele não tinha condições de agir para torná-lo realidade. Havia dois problemas no caminho. Ele não conhecia Edson e não tinha dinheiro suficiente para comprar uma passagem de trem para West Orange, em New Jersey, Nova Jersey, onde ficava o famoso laboratório de Edson. Esses problemas teriam desanimado a maioria das pessoas de tentar realizar seu desejo, mas esse não era um desejo comum. Então, ou seja, ele tinha um desejo ardente. O objetivo dele era claro e bem cristalino e definido. Ele queria trabalhar com o Thomas Edison, não para ele. Trabalhar com, se tornar sócio, né? O inventor e o vagabundo. Edwin C. Barnes apresentou-se no laboratório de Edison e anunciou que estava ali para tratar de negócios com o inventor. Anos mais tarde, ao falar sobre esse primeiro encontro, Edison disse sobre Barnes: ele estava ali na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas tinha alguma coisa na expressão de seu rosto que transmitia a ideia de que estava determinado a conseguir o que tinha ido buscar. Anos de experiências com os homens me ensinaram que, quando o homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente que se dispõe a apostar todo o seu futuro em uma única jogada para conseguir essa coisa, ele tem certeza da vitória. Então tem um código poderoso, ó. Dispor, apostar tudo nesse desejo, né? A coragem de apostar tudo. A coragem de apostar tudo nesse desejo. É poderoso o negócio. Dei a ele a oportunidade que pediu, porque vi que estava decidido a ficar ali até conseguir o que queria. Decisão, precisa ter decisão. Decisão. Precisa decisão. Decidir fazer tudo para conseguir o que quer. Fechou? Vamos lá. Eventos subsequentes provaram que eu não cometi um engano. Não pode ter sido a aparência do rapaz que abriu as portas para o seu começo no escritório de Edson. Ela depunha contra ele, definitivamente. O que contou foi o que ele pensava. Olha aqui. O pensamento o que pensa. Pensamento, eu vou dizer pensar. Pensamento. Estamos aqui anotando os códigos poderosos aqui, pessoal. O que ele pensava. Barnes não se tornou sócio de Edison na primeira conversa. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nos escritórios de Edison por um salário bem simbólico. Passaram-se meses, nada aconteceu para tornar mais próxima a meta de Barnes, que Barnes havia estabelecido como objetivo principal definido. A gente já anotou, né? Mas algo importante estava acontecendo na cabeça de Barnes. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar sócio. Então, o que manteve ele por todo esse tempo, porque o processo não aconteceu do dia para a noite, para ele se tornar sócio, né? Então, esse objetivo principal bem definido do que ele queria, ele apostou tudo o seu futuro nesse desejo,
E ele intensificava esse desejo constantemente. Tá bom? Psicólogos disseram com propriedade: quando alguém está realmente pronto para uma coisa, ela aparece. Por quê? Quem está realmente pronto aparece, né? Porque você acaba vendo e vai conectando os pontos, vai vivendo aquilo que você quer, aquilo que você sabe, né? Barnes estava pronto para uma sociedade com Edison e estava determinado a se manter pronto até conseguir o que queria. Ele não disse a si mesmo: bom, de que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar arrumar um emprego de vendedor. Mas disse: vim aqui para ser sócio de Edison e vou conseguir o que quero. Nem que leve o resto da minha vida. Ele estava falando sério. Que história diferente as pessoas contariam se apenas adotasse um objetivo definido e o mantivesse até ele ter tempo de se tornar uma obsessão dominadora. Então, tempo e obsessão dominadora. Vou baixar aqui. Então, ele precisou de tempo, né? Parece que o tempo vai provar para ver se é isso mesmo, né? E obsessão dominadora. Então, ele tinha uma obsessão por esse dominadora. Uma obsessão dominadora ele tinha. Então, ele vai dizer assim: como seria a vida das pessoas se elas tivessem um objetivo assim e apostassem tudo para conseguir esse objetivo? Ela não contaria histórias diferentes? Talvez o jovem Barnes não soubesse disso naquele momento, mas a determinação canina e a persistência em se concentrar em um único desejo desgastariam toda a oposição e o levariam à oportunidade que ele procurava. Então, assim, a determinação canina, a persistência, o desejo ardente, a obsessão que mantiveram vivo para ele ir atrás do objetivo. Quando a oportunidade surgiu, veio de uma direção diferente e com uma forma distinta de que Barnes esperava. Esse é um dos truques da oportunidade. Ela tem o hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e, frequentemente, surge disfarçada de oportuno ou derrota temporária. As oportunidades aparecem de forma disfarçada. E frequentemente surge disfarçada de infortúnio ou derrota temporária. Edison havia acabado de aperfeiçoar um novo aparelho, conhecido na época como máquina de ditado Edison. Seus vendedores não se entusiasmaram com a máquina. Não acreditaram que pudesse ser vendida sem um grande esforço. Barnes viu sua oportunidade. Ela havia chegado silenciosamente, escondida na máquina de aparência esquisita que só interessava a Barnes e o seu inventor. Barnes sabia que podia vender a máquina de ditado Edison e disse isso a Edison, que então decidiu dar uma chance ao rapaz. Barnes vendeu a máquina. De fato, vendeu tão bem que Edison deu-lhe um contrato para distribuir e divulgar a máquina em todo o país. Com essa associação, Barnes ganhou muito dinheiro e enriqueceu, mas também fez algo infinitamente maior. Ele provou que se pode realmente pensar e enriquecer.
Tá certo? Então, se você for ver aqui, eu já estou começando a pegar os códigos. Então, pensar, ele precisa pensar, porque através do pensamento é que a gente vai vir as nossas crenças. Então, por várias razões, ele teve um motivo para desistir, mas ele pensou no desejo ardente, ele pensou na obsessão canina, ele persistiu, acreditou, lutou e manteve alimentada aquela obsessão, e em momento nenhum ele recuou, ele desistiu. Então, quando fala pensar, é justamente isso, precisa pensar para se manter tão forte nesse caminho. Não tenho como saber quanto dinheiro rendeu aquele desejo original de Barnes. Talvez tenha rendido a ele uns 2 a 3 milhões. No começo do século XX, seriam comparáveis a mais de 50 milhões em poder de compra no início do século XXI. Mas o valor se torna insignificante comparado ao bem maior que ele adquiriu: o conhecimento definitivo de que um impulso intangível de pensamento pode ser transmutado em recompensas materiais pela aplicação de princípios conhecidos. Então, pensamento, conhecimento definitivo de que um impulso intangível de pensamento, impulso intangível. Então, impulso intangível do pensamento, de pensamento. Então, ou seja, a força do pensamento, pessoal. Isso aqui é poderoso, cara, poderoso. Ou seja, quem impulsionou ele foram os pensamentos. Quem impulsionou, manteve ele no ritmo. Pode ser transmutado em recompensas materiais pela aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou a sociedade com o grande Edison, pensou ganhar uma fortuna, não tinha nada que começar. Então ele pensou na sociedade, pensou em ganhar uma fortuna. Não tinha nada com que começar, exceto o conhecimento do que queria e a determinação de manter esse desejo até realizar. Então, olha assim, como, né? Pessoal, tá ficando interessante aqui, hein? Tô gostando. Então, como? Ele não tinha nada, ele só tinha o quê? O conhecimento do que queria, conhecimento do que queria, determinação, ação, manter esse desejo e desejo ardente até realizá-lo. 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir diante de uma derrota temporária. Ou seja, desistir. Uma das causas mais comuns de fracasso é o hábito de desistir. O maior inimigo é o hábito de desistir. Nosso maior inimigo é o hábito de desistir. Todo mundo comete esse erro em algum momento. Durante os dias da corrida do ouro, um tio do meu amigo, Darby, pegou a febre do ouro e foi para o oeste, para o Colorado, cavar e enriquecer.
Ele nunca tinha ouvido que mais ouro é extraído dos pensamentos dos homens do que do solo. Olha aqui outra coisa poderosa. Mais ouro é extraído do pensamento dos homens. Vai ficar pequeno isso aqui. Depois eu vou organizar direitinho, pessoal. Mais ouro é extraído dos pensamentos. De novo, pensamento. Repete muitas vezes pensar, pensamento. Quem pensa enriquece. Pensar. Impulso intangível do pensamento. Transformar o inimigo, os pensamentos. Os pensamentos dos homens do que do sol. Dos homens do que do solo. Dos homens que do solo. Ele tomou uma decisão e foi trabalhar com pá e picareta. Depois de semanas de trabalho, foi recompensado com a descoberta do metal brilhante. Ele precisava do maquinário para trazer o minério à superfície. Sem alarde, cobriu a mina e voltou para casa em Williamsburg, Maryland. Lá contou aos parentes e alguns vizinhos sobre a descoberta. Eles juntaram dinheiro para o maquinário e seu transporte. Darby decidiu se juntar ao tio e eles foram trabalhar na mina. O primeiro vagão de minério foi extraído e despachado para uma fundição. O retorno comprovou que eles tinham uma das minas mais ricas do Colorado. Mas alguns vagões daquele minério pagariam suas dívidas. Então lhe chegaria a hora dos grandes lucros. As sondas desceram, as esperanças de Darby e de seu tio cresceram. Mas uma coisa aconteceu. O veio de ouro desapareceu. Haviam chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava mais lá. Eles cavaram, tentando desesperadamente encontrar o veio outra vez, mas foi inútil. Finalmente decidiram desistir. Olha aí, olha o inimigo, desistir. Vender as máquinas para um comerciante de objetos usados por algumas centenas de dólares e voltaram para casa. O vendedor de objetos usados procurou um engenheiro de mineração para dar uma olhada na mina e fazer alguns cálculos. O engenheiro deduziu que o projeto havia fracassado porque os proprietários não conheciam linhas de falha. Seus cálculos mostraram que o veio seria reencontrado a 1 metro onde Darby havia interrompido a perfuração, e ele foi encontrado exatamente lá. O vendedor de objetos usados extraiu milhões de dólares em minérios da mina, porque teve a ideia de procurar a orientação de um especialista antes de desistir. Conselhos de especialistas. Muito tempo depois, Darby recuperou o prejuízo e lucrou muito quando descobriu que desejo pode ser transmutado em ouro. A descoberta aconteceu depois que ele se tornou corretor de seguros de vida. Sem nunca esquecer que havia perdido uma fortuna por ter parado a 1 metro do ouro, Darby lucrou com a experiência em sua nova área de atuação. Simplesmente disse a si mesmo: parei a 1 metro do ouro, mas nunca vou parar porque os homens dizem não à compra de apólice de seguros.
Gabi ingressou num pequeno grupo de homens que vendiam mais de 1 milhão em seguros de vida anualmente. Ele devia sua insistência à lição que aprendeu com a sua desistência. Ele devia sua insistência à lição que aprendeu com sua desistência no negócio de mineração de ouro. Antes de o sucesso chegar à vida de alguém, essa pessoa certamente encontrará muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando sobrevém a derrota, a coisa mais fácil e mais lógica a fazer é desistir. É exatamente o que faz a maioria das pessoas. Então, por que a maioria das pessoas não consegue o que desejam, o que querem? Porque elas desistem. Por que elas desistem? Porque no meio do caminho vão aparecer várias dificuldades, vão aparecer vários altos e baixos. Então, se a pessoa não tem aquele desejo ardente, aquela insistência canina, aquele querer violento, a pessoa não consegue chegar até o final e acaba desistindo. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que esse país já conheceu me disseram que seu maior sucesso aconteceu um passo além do ponto em que a derrota as havia atingido. Olha o poder disso aqui, cara. Olha só. Mais de 500 das pessoas mais bem-sucedidas que esse país já conheceu me disseram que seu maior sucesso aconteceu um passo além em que a derrota as havia atingido. O fracasso é um trapaceiro com um aguçado senso de ironia e astúcia. Ele se diverte muito fazendo a pessoa tropeçar quando o sucesso está ao alcance das mãos. Comentário. A crença de Napoleão Hill, a de que todo fracasso traz nele a semente de um benefício equivalente. Olha aqui, ó. Então, por que ele está dizendo isso? Porque assim, para todo fracasso há uma recompensa, né? Tudo há uma recompensa. Para aquele grande problema há uma recompensa. Quanto maior o problema, maior a recompensa. Foi a inspiração para que o empreendedor e orador motivacional, o Wayne Ellenroot, escreveu seu livro The Joy of Failure, publicado no fim da década de 1990. Não só conta a história pessoal de Wayne sobre usar seus fracassos como os degraus para o sucesso, como também reconta histórias de outras pessoas bem-sucedidas que provaram que os ricos e famosos só chegam a esse patamar por causa da aprendizado com seus fracassos. Então vai dizer que o fracasso é um grande professor, né? As pessoas como Jack Welch, o imensamente bem-sucedido CEO da General Electric, que no começo da carreira fracassou de maneira dramática quando uma fábrica de plásticos pela qual ele era responsável explodiu. O bilionário Charles Schwab foi um fracasso na escola e na universidade, reprovado 2 vezes em inglês básico por conta de um distúrbio de aprendizado, e depois fracassou em Wall Street mais de uma vez antes de ter a ideia que cresceu e fez dele um homem rico. Sylvester Stallone, Bruce Willis, Oprah Winfrey, Bill Clinton, Steve Jobs, Donald Trump e muitos outros conhecidos empreendedores tiveram que fracassar para aprender as lições que, em última análise, fizeram deles sucesso. Então, o fracasso faz parte do processo, pessoal. Onde é que a gente vá e o que é que a gente for fazer, o fracasso faz parte do processo. Cada um deles tem um fracasso, mas nenhum foi derrotado. Charles Catherine, que patenteou mais de 200 invenções, inclusive a ignição do automóvel, a vela de ignição, Freon para ar-condicionado e a transmissão automática, disse: desde os 6 anos de idade,
até se formar na faculdade. A pessoa tem que fazer 3 ou 4 exames por ano. Se é reprovado em um deles, está fora. Mas um inventor está quase sempre fracassando. Ele tenta e falha, talvez 1000 vezes. Se tem sucesso uma vez, é vitorioso. Essas duas coisas são diametralmente opostas. Dizemos frequentemente que nosso maior trabalho é ensinar a um funcionário recém-contratado como falhar de modo inteligente. Temos que treiná-lo para experimentar muitas vezes e continuar tentando e falhando até aprender o que vai dar certo. Fracassos são só tentativas de um treino. Eu vou parar por aqui e depois a gente dá continuidade. Então, fracassos só são tentativas de um treino. Fechou, pessoal? Fiquem todos na paz. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com alguém que tem interesse sobre esse assunto, sobre o projeto, e a gente se fala depois. Fechou? Um beijo no coração, fiquem todos na paz, façam uma excepcional noite, bom descanso. Tchau, fui.